porque se ficar aqui fica mais fácil para conversar. Aqui, ó, tem lugar vago aqui na frente, se quiser vir mais para cá, ó, pode vir. Vem bem para frente aqui, ó, todo mundo. Chega bem para frente aqui. Não precisa ter medo não, pode ficar sem vergonha. Isso. Chega mais na área. Olha aí que maravilha. Prometo que não vou beliscar ninguém. Pastor Raquel, senta aqui do lado do seu senhor. Aleluia. Vamos lá então, irmãos. Nosso texto base é 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então, como falei para vocês no início aqui, nós sabemos a verdade sobre os dons que o Espírito Santo dá. Eles têm dois grandes objetivos. Primeiro, a manifestação dos dons. Porque se você vai receber um dom do Senhor, se você pedir e pedir da maneira certa. O apóstolo Paulo ele nos orienta a buscarmos no Senhor os melhores dons, amém? E os melhores dons, no contexto do corpo da igreja, não é aquele que eu gostaria de ser usado, porque eu acho legal, porque eu acho bonito, não é? Ser usado naqueles dons. Eu já contei meu testemunho aqui para vocês. Não é que logo que eu assumi o ministério pastoral, eu orava ao Senhor e eu queria que quando eu levantasse a mão para orar pelas pessoas, as pessoas caíssem. Eu orava assim, Senhor, me usa quando eu levantar a mão para orar no teu nome, para abençoar o teu povo, que o teu povo caia, não é? Por que eu queria aquilo? Porque eu me lembro uma vez que eu fui numa conferência profética e tinha um pastor lá cheio da unção, orando, daqui a pouco ele levantou a mão assim, mais da metade do auditório caiu. Eu falei, nossa Deus, rapaz, que negócio. Eu nunca orei para Deus a perguntar qual era o motivo daquele povo ter caído. Eu achei tão legal aquilo, eu admirei tanto aquele homem, que é verdade que eu queria que as pessoas me admirassem que nem eu admirei aquele homem. Então eu queria levantar a mão para o povo cair. E eu orei por algum tempo, pedindo isso ao Senhor. Aí um dia, não é? Eu creio que o Espírito Santo falou comigo através de um testemunho interior. E ele perguntou para mim, César, por que tu quer que meus filhos caiam no chão? E dentro de mim eu não tive resposta, porque eu pensei, sei lá, só para as pessoas saberem que eu tenho unção. Quer dizer, o dom era para promover a mim mesmo. E isso foi algo no início do meu ministério pastoral, não é? Sei lá, acho que eu fiquei talvez o primeiro ano, a primeira metade do primeiro ano de pastor, eu queria que aquilo acontecesse, não é? Mas na verdade eu nem sabia o porquê. É fruto de imaturidade e fruto de ignorância. A minha oração naquele tempo era uma oração que não era fruto da fé, não é? E a fé vem do conhecimento, sim ou não? Não é? A fé vem por conhecer, a fé vem por ouvir a mensagem segundo a palavra de Deus. Então, quando alguém me anuncia a palavra de Deus, quando eu tenho um contato com a palavra de Deus, esse conhecimento, pela ação do Espírito Santo, gera fé. Mas essa minha oração não era a oração da fé, era uma oração fruto de imaturidade e de falta de conhecimento, né? Então, quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que a igreja precisa. Não é o dom no que você quer ser usado, é a igreja, é o dom que a igreja precisa. Nós precisamos aprender a buscar em Deus aquilo que o corpo precisa. Amém? Por exemplo, se você está com dor no pé, o seu corpo inteiro vai buscar aquilo que o pé precisa. Não é verdade? Você vai até o médico, o pé não fala, então a boca vai ter que falar o que o pé está sentindo. Não é verdade? Então nós temos que sempre buscar o bem do corpo, até porque os dons, todos os dons do Senhor, eles têm um grande objetivo, é o bem comum de todos. Fala assim, o bem comum
de todos. Não é o meu bem pessoal e individual. É o bem para o corpo. Então nós temos que olhar para a igreja. Você deve olhar para essa congregação que você faz parte. E olhar assim, qual dos dons do Espírito Santo que mais precisa ser manifesto aqui hoje? Aí você vai orar a Deus, não é? Deus, ele vai te dar sinais, e aí você começa a buscá-los. Mas também não tem como buscar se você não conhece o dom, né? E depois não tem como saber como usar o dom se você também não tem a formação bíblica, não é? Nós vimos aqui, quando nós lemos o livro, o capítulo 12 de Coríntios, nós vemos que aqui os dons estavam fazendo para eles mais mal do que bem. Entendeu? Vamos pegar de onde que eu tiro isso? Ó, os dons, o apóstolo Paulo fala sobre os dons em 1 Coríntios 12, sim ou não? Mas olha o que ele fala em 1 Coríntios 11. Ele fala assim, ó, 11:17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Olha só, pensa, meu irmão, a igreja de Corinto, a igreja na qual não faltava nenhuma das manifestações dos 9 dons. As reuniões, os cultos daquela igreja estavam fazendo mais mal para as pessoas do que bem. Dá para a gente conceber um culto onde há a manifestação dos 9 dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom de milagre, dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. O pessoal sai dali mais perturbado do que bem. É o que estava acontecendo em Corinto. Antes de tratar dos dons, você vai ver que o apóstolo Paulo fala da unidade do corpo através da ceia. As pessoas não estavam discernindo o corpo de Cristo. Mas o que de fato estava gerando divisão na igreja de Corinto? Porque um achava que um dom era melhor que o outro. Não, eu tenho esse dom, então sou melhor que aquele, né? Quem tem o dom vai para lá, quem tem outro dom vem para cá. É ou não é verdade? Né? Então, tipo assim, ó, tinha os dons de classe mais alta, dom de classe média e dom de classe baixa. Pode isso? Claro que não. É ou não é verdade? Está gerando divisão na igreja. E nós temos base para discernir que o que estava gerando divisão naquela igreja era a manifestação dos dons, não é? Então, nós precisamos ter o conhecimento bíblico para buscar os dons e para também haver a manifestação dos dons de forma correta. Amém? Nós já aprendemos bastante coisa sobre os dons, aprendemos que os dons, glória a Deus, aleluia, que os dons não cessaram. Você sabe que tem linhas teológicas aí que creem que os dons cessaram. Nós vimos biblicamente por que os dons não cessaram. Falamos também que não basta ter os dons e conhecer os dons, eu preciso andar em um caminho aonde a manifestação dos dons possam promover aquilo que eles foram feitos para promover. E em 1 Coríntios 13, o apóstolo fala do melhor caminho, não é? O caminho que é sobreexcelente, o caminho do amor. E ele fala, está funcionando o Data Show hoje? Deu pau hoje o Data Show? Então, ele fala lá em 1 Coríntios 13, não é? Ele fala assim, ó, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até no céu, mas se não tivesse amor, minhas palavras seriam como o som de um gongo ou com o barulho de um sino. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está falando aqui dos dons, não é? Ele poderia ter a palavra de conhecimento, a palavra de revelação, ele poderia ter o dom de profecia, poderia ter o dom de falar em línguas estranhas, né? Poderia ter o dom de interpretar essas línguas, mas se ele não andasse no amor, isso
não geraria o que deveria gerar. Você está entendendo? Então nós precisamos andar no amor, não é? No versículo 2 ele fala assim, poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Quer dizer, não adianta, não vai ter proveito nem para mim, nem para a igreja. E o que é andar no amor? Não é? Aplicando aquele princípio, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, né, eu não amo o meu Deus que eu não vejo. Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, que fala, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu sou incapaz de amar a Deus que eu não vejo. Então eu entendo que eu desenvolvo a capacidade de amar a Deus, me esforçando ao máximo para amar as pessoas, para amar cada um de vocês. É fácil amar vocês? É fácil vocês me amar? Pensa, meu irmão, amar um gaúcho colérico é difícil, não é? Pensa, meu irmão, amar, entendeu? Um curitibano sanguíneo é difícil, não é verdade? Pensa, olha aqui eu tenho que amar curitibano, eu tenho que amar cearense, não é? Tenho que amar paraense, tenho que amar baiana, tenho que amar descendente de baiano, porque eu nasci descendente de baiano, não é verdade? Pensa, meu irmão, tem que amar o maneco. Quem que é o pé vermelho? Pastor Marquinhos tem que amar o pé vermelho, entendeu? Tem que amar o rude. Eu falo para o rude tem que ser menos rude. Tem que ser mais sensível, não é? Entendeu? Tem que amar as pessoas, meu irmão. Tem que amar quem critica a gente. Não é verdade? Sim ou não? Tem que amar quem faz fofoca da gente. Alguém já fez fofoca de você na vida? Tem que amar. Quando, por obediência ao Senhor, eu decido me esforçar para amar as pessoas e suportando elas em amor, não suportando assim, não, é suportando em amor, não é? Eu digo que suportar em amor é que nem limpar a bunda cagada dos filhos da gente. A gente sente cheiro ruim, mas não sente nojo, não é verdade? Sim ou não? Quem é pai e mãe aí? Você sente nojo quando você vai limpar seu filho? Não, claro que não. Ai, pastor, eu sinto um nojo. Você tem um problema. Rapaz, um pai e uma mãe que sente nojo de limpar, né, o cocô, a bunda cagada do seu filho, tem problema. Eu não sinto nojo de limpar a bunda das minhas filhas. A maior não precisa mais, mas a pequena ainda tem. Ela fala assim, papai, fiz cocô. Depois corta essa parte. Papai, fiz cocô. Esse dia ela falou para mim assim, papai, eu gosto, papai, do senhor, porque quando eu digo para o senhor que eu fiz cocô, o senhor me limpa. Quando eu digo para a mamãe, ela fala, se limpa. Olha só. Você está entendendo? Ela se sente amada, porque ela vê que, com alegria ou sem restrição, eu vou lá higienizar ela. Você está entendendo? Então, suportar com amor é isso. Eu faço essa imagem na minha mente. Eu não vou lá, tem que limpar ela, não sei o quê. Às vezes eu tenho preguiça que eu tenho que levantar a parada que eu estou fazendo e ir lá, mas não porque eu vou ter o contato com aquilo que é nojento. E nós, todos nós, temos coisas nojentas na nossa vida. Agora, quando tem que chegar, pastor Marquinhos, eu sei, mas eu amo ele. Isso eu entendo como suportar com amor. Então, quando me esforço para chegar nessa condição pela fé, o Espírito Santo, ele gera na gente uma capacidade sobrenatural de amar quem nós não vemos, que é Deus. Aí a gente tem essa condição aqui, ó, de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Quem ama é paciente, é bondoso, quer dizer, eu tenho que me esforçar para ser paciente, para ser bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Olha, quer ver uma coisa assim, ó? A gente tem que interpretar a palavra de Deus
segundo o que ela diz, não segundo o que ela, não segundo o que a gente entende. Por muito tempo, eu li isso aqui, ó. Quem ama não fica irritado. Gente, eu condicionava a interpretação desse texto ao meu temperamento. Eu tenho um temperamento colérico. Dificilmente você vai me ver triste. Eu vou fazer uma coisa para entristecer o César. Não, você possivelmente vai conseguir me irritar, mas não vai conseguir me entristecer. Entendeu? Se você pega, por exemplo, uma pessoa melancólica, ela não vai ficar irritada com você. Se ofende ela, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Se ofende um colérico, o que ele vai ter vontade de fazer? Ele vai ter vontade de virar o seu dentista particular e arrancar seus dentes de graça, fazer uma boa ação. Deixa eu fazer uma caridade, eu vou arrancar esses dentes da sua boca aí, não é? E eu interpretava, falava, não, acho que não é bem assim não se irritar. A gente se irrita, mas não faz, tem vontade de fazer, não. A Bíblia é clara, quem ama não fica irritado. Ah, pastor, eu fico irritado. Não, porque você não está amando ainda. E esse esforço que eu tenho que fazer para não me irritar, ou você para não se entristecer, pela fé, eu creio que o Senhor não quer que eu me irrite, então eu tenho que obedecer esse mandamento. O que eu posso fazer para mim não me irritar? Eu vou começar a orar a Deus, porque o mandamento isso é impossível, não é verdade? Né? Vou começar a pedir o fruto do Espírito Santo, não é? Para ter uma paciência sobrenatural. E quando eu busco isso nele, ele me dá a capacidade de amar o Senhor. Simples. Você está entendendo? Quer dizer, simples é para entender, difícil é fazer. É verdade. Pastor, e o que diz lá, irai, mas não pecar? Né? Como é que eu iro, mas não peco? Bom, eu iro, mas não fico irritado. A ira, ela é algo interessante para a gente. Geralmente, o que a gente... Você entende que tem diferença entre irritação e indignação? Sim ou não? Existe uma diferença entre irritação e indignação. A indignação, que é comparado à ira, que a Bíblia está falando ali, ela fala de algo que, quando uma injustiça gera um sentimento de indignação na gente. Você está me entendendo? Então, eu, por exemplo, eu sinto indignação, não é? Por exemplo, se eu ver um homem batendo numa mulher, cara, isso vai me indignar, porque isso é uma injustiça. Vai bater num homem. Se quer bater alguém, procura alguém do tamanho, não é verdade? Não é? Porque isso é uma covardia. Então, a covardia é uma injustiça. A injustiça tem que nos indignar, entendeu? Isso vai me irar, mas eu não devo pecar. O que a minha ira pode me conduzir a fazer? A minha ira pode me conduzir a proteger a parte mais fraca, ou a minha ira pode conduzir a agredir aquele que é um agressor, não é verdade? Aí eu pago o mal com o mal, não é? Tem uma diferença, não é? Entre o direito de defesa e a agressão. O Senhor, Ele nos garante o direito de defesa, mas não nos garante o direito de agredir, não é? Para defender tenho que agredir, bom, a motivação é a defesa, não é a agressão. Você está entendendo? Então, a irritação é uma coisa, a irritação aqui do caminho do amor é uma coisa, a ira é outra coisa, a ira ligada a uma indignação. Então, quando a gente vê, por exemplo, a corrupção, você não se indigna com a corrupção? Aí você daqui a pouco se indigna com a corrupção e tem vontade de votar, de falar um palavrão. Você vai falar um palavrão? Ira, mas não peca, não é? Agora, a indignação, ela tem que nos levar a defender a justiça, a militar pela justiça, não é verdade? Sim ou não? O reino de Deus não é um reino de justiça? Então, como é que o crente se acomoda com as injustiças do mundo? Não dá, porque, né, a gente se ira e não faz nada também é pecado, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não é verdade? Então, não confunda a irritação com ira. Deixa eu molhar o bico. Então,
o que é amar? Amar é isso aqui, né? Amar é ser paciente, né? Com quem... E você tem que ser paciente só com quem prova sua paciência, não é verdade? Amar é ser bondoso, mesmo com quem não é bom com você. Amar é não ser ciumento, não é? Esse ciúme aqui é o ciúme possessivo, amém? Tem o ciúme que vem do zelo, que vem do cuidado. Esse ciúme é o ciúme bom, não é? Então tem que cuidar mesmo, a gente tem que, né, cuidar um do outro. O marido tem que cuidar da esposa, tem que ter zelo pela esposa, a esposa tem que ter zelo para o marido, e assim por diante, não é verdade? Um tem que cuidar do outro, não é? Imagina a missionária ver uma mulher, que o homem é meio tapado para isso, mas ver uma mulher assim, mal intencionada do meu lado, ela tem que colar junto, não é verdade? Sem ser, né, deselegante, mas ela tem que cuidar. Agora, o ciúme possessivo é aquele, meu irmão, que se a pessoa chegou 5 minutos atrasado, você já se sente desrespeitado, já te dá um negócio, você fica brabo, já quer cuidar. Então, tem 2 ciúmes na Bíblia. Tem os ciúmes que vem do zelo, que até aquela canção do Diante do Trono, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Esse ciúme que a Bíblia diz que Deus tem é o ciúme do zelo. Esse ciúme aqui é o ciúme da possessão. É o ciúme assim, rapaz, a pessoa olhou para o lado, já vem aquela ira, aquela raiva, aquela briga. Esse ciúme não. Esse ciúme é pecado, não é? E aí por diante. Então nós temos que seguir esse caminho. Porque senão não adianta ter os dons. Vai adiantar alguma coisa? De nada. Entendeu? Né? Imagina você tem o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você dá uma revelação para alguém, entendeu? Depois do culto, aquela pessoa que recebeu a revelação sua, vê você brigando com a sua esposa, que nem um louco, o que vai pensar? Rapaz, da mesma boca que sai esse monte de coisa ruim e sai coisa boa? Biblicamente não. Não é verdade? Não é? Então, agora e hoje aprendemos a semana passada sobre a primeira classe de dons. Nós estamos usando, não é a tipologia do candelabro, entendeu? Para explicar os dons do Espírito Santo. Nós vemos que o candelabro, a mais candelabro tem aquela haste central, não é? E depois tem mais 3 de um lado, mais 3 do outro. Em cada uma das 3 hastes tem 3 flores de amendoeira. Assim foi feito o candelabro. Então, um lado do candelabro representa as 9 características do fruto do Espírito, e o outro lado do candelabro representa os 9 dons do fruto do Espírito. Daí nós tiramos a imagem da condição ideal de frutificação de qualquer de nós. Nós só vamos frutificar aquilo que o Senhor quer que frutifique, tá bom? Não é? Se nós tivermos uma vida equilibrada entre o fruto do Espírito e pelo menos a manifestação de um dos dons do Espírito Santo. Fruto do Espírito, em Gálatas 5, não é? E fruto do Espírito é uma coisa só, amém? É um fruto, como se fosse uma mimosa. E cada gomo é uma característica, seria um fruto com 9 gomos. Não é? Então, o fruto do Espírito eu tenho que ter todas as características, porque eu não tenho como dividir, é o fruto, não são os frutos, não é? Agora aqui, não é o dom, são os dons, e a Bíblia é clara que nem todos terão os mesmos dons, uns terão uns, e outros terão outros. A Bíblia diz que Deus, Ele dá a cada um, conforme Ele quer. Então, para nós termos uma igreja frutífera, nós temos que ter uma quantidade de membros na igreja que tenham uma vida equilibrada entre o fruto do Espírito Santo e pelo menos a manifestação de um dos dons do Espírito Santo. Amém? Nós temos que buscar isso. Quanto mais gente na igreja tiver o fruto do Espírito Santo e pelo menos um dom do Espírito Santo, mais nós conseguiremos dar fruto e frutos que permaneçam. Não é? Geralmente, olha só, os dons do Espírito Santo são coisas que atraem as pessoas até nós, nos ajudam a ganhar. E o fruto do Espírito nos ajuda a reter. Uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, ela pode ganhar 10, perde 15. Porque ela perde os que ganhou
e perde outros que poderiam ainda ganhar pela fama errada que vai gerar. Sim ou não? Uma pessoa sem paciência, uma pessoa que não é bondosa, né? Uma pessoa que é temperamental, que é controlada pelo seu temperamento. Embora nós tenhamos temperamento, mas nós não podemos ser temperamentais. Nós temos que ser controlados pelo fruto do Espírito, não pelo nosso temperamento. E tem muito crente se escondendo atrás de temperamento. Mas é que eu sou assim, é que eu sou assim, eu também sou. Mas o que é mais forte na sua vida? O seu temperamento ou o Espírito Santo? Não é? Uma pessoa temperamental é uma pessoa emocionalmente instável, sim ou não? Porque ela não se move por princípios, ela se move pelas circunstâncias. Porque o nosso temperamento não reage a princípios, o nosso temperamento reage às circunstâncias, não é? Então, os dons atraem e o fruto retém, não é? Esse é o processo. E nós dividimos os dons do Espírito Santo em 3 classes de dons. Por quê? Porque em cada uma das hastes que representam os dons, tem 3 flores de amendoeira em cada uma delas. A semana passada, nós estudamos sobre os dons de revelação, amém? E os dons de revelação são eles: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, não é? Vimos o que é cada um deles, a diferença de cada um deles, e todos eles se manifestam na nossa vida de forma semelhante, né? Uma coisa que eu não falei na semana passada, e me lembrei de falar hoje para vocês, é que esses dons de revelação aqui são os dons mais contaminados na igreja. Entendeu? São os dons mais contaminados na igreja. Não é? E o que contamina um dom? Né? 2 coisas contaminam o dom. Nós mesmos podemos contaminar o dom, ou podemos deixar um demônio contaminar o dom. Quando que eu mesmo contamino o dom? Quando eu quero usar o dom. O dom é meu? O dom é seu? O dom é de quem? O dom é do Espírito. Ele age através de nós. Não somos nós que agimos por meio dos dons. É o dom que age, o Espírito Santo agindo através de nós, a partir da manifestação de um dos dons. Então é só Ele que usa. Você está me entendendo? Não é? Ele deixa conosco, nós como mordomos desse dom, não podemos usar e não podemos deixar ninguém usar. Nós usamos a partir da inspiração. Essa inspiração pode vir por testificação, essa inspiração pode vir por visão, não é verdade? Nós aprendemos isso já. Testemunho interior, a testificação, não é? Ou pela visão que Deus dá para a gente, tanto a visão noturna, que a Bíblia chama de sonhos, a Bíblia chama os sonhos de visão noturna, e as visões mesmo, aquelas de visão aberta que Deus mostra as coisas para a gente. Não é? Então, eles são muito contaminados, por quê? Porque, gente, olha só, hoje as pessoas, elas buscam muita revelação, buscam ou não buscam? Elas querem revelação, não é? Então, por exemplo, assim, ó, se daqui a pouco Deus dá o dom de revelação para o pastor Marquinhos, entendeu? E o pastor Marquinhos, sei lá, 2, 3, né, a cada 2, 3 cultos, Deus usa ele numa revelação. Daqui a pouco, está vindo pessoa aqui na igreja, não por causa de Deus, porque quer uma revelação dele. Daqui a pouco ele está recebendo convite para pregar em outra igreja, não porque a pessoa conhece o caráter dele, não porque a pessoa está avaliando o fruto dele, entendeu? Então, as pessoas vão convidar ele por causa do dom dele. Ele vai começar a ser assediado por causa do dom. Não é? E esse assédio, se a gente não tiver um equilíbrio, pode gerar aquela... rapaz, agora eu vou ter que revelar, velho. E aí revela. Não é? E o que dá espaço, entendeu? Para o diabo usar
também os dons, né? A pessoa para ser tentada usar o dom, o diabo tentar usar o dom. É pecado, meu irmão. Né? Quem peca é escravo do pecado. Né? Onde há o Espírito de Deus é liberdade. Onde há escravidão é o quê? Demônio, acesso a demônio. Entendeu? Aí você pode, não é, receber, em vez de uma manifestação do Espírito Santo, né, a pitonisa. Entende? O diabo tenta usar os dons que o Espírito Santo dá. O diabo imita os dons, mas ele também tenta usar os dons que o Espírito Santo dá. Isso é uma grande realidade, não é? Deus não usa o que é do diabo, mas o diabo tenta usar o que é de Deus. Ele não quis usar o corpo de Moisés, né? Quer usar o que é do Senhor, entendeu? Tem a embalagem de verdadeiro, aí a pessoa peca, dá acesso a um demônio na vida dela, e daqui a pouco ela está, em vez de revelando, ela está, não é, pitonizando, é o espírito da pitonisa. E hoje eu quero falar com você sobre os dons de poder, amém? Então, os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E hoje eu quero falar com você sobre os dons de poder, que são eles o dom da fé, o dom de milagres, de operação de milagres e o dom de cura. Amém? Então, são dons que, através de uma inspiração do Senhor, há a manifestação visível de algo, de um milagre, de algo espantoso. Não é? Então, tudo que não é cura, o dom de cura é simples. O que é o dom de cura? Pô, é o dom de cura, não é verdade? Você está doente, Deus usa alguém para curar você. Quem que já foi usado por Deus para curar alguém? Como é que é o nome? A Laura, pastor Marquinhos. Quem mais que foi usado para curar alguém? A Eva G. Quem mais? Aí, ó, a Vanessa. Quem mais? O Maneco. Pois é, Deus já usou. Na verdade, assim, irmãos, olha aqui para nós aqui, ó. O Senhor, Ele pode usar esporadicamente qualquer pessoa para qualquer coisa. Mas quando que a gente entende, quando a gente tem o dom, quando isso é algo frequente na nossa vida? Não é? Deus já me usou para curar, por exemplo, câncer, um nódulo no câncer, um nódulo no seio, um nódulo de câncer no seio de uma mulher, câncer na língua de uma pessoa da igreja, entendeu? Né? Dor no corpo, aquela coisa assim. Mas se eu for contar quantas vezes isso aconteceu em 16 anos que eu sou pastor e 20 anos que eu sou crente, dá para contar nos dedos de uma mão. Então, Deus me usou. Mas eu posso dizer que eu tenho esse dom, que Deus me deu esse dom? Não, porque não é algo que é consecutivo, não tem uma periodicidade. Você está me entendendo? Não é? Então, Deus usa esporadicamente com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mas nós consideramos que a pessoa, né, tem quando há algo assim, que é algo que realmente tem uma frequência, né? Dá para dizer, não, realmente Deus usa essa pessoa para manifestar especificamente isso, não é? Então, a cura é algo milagroso, não é verdade? A pessoa sente, tem aquela pessoa que cresce o osso, é curado de uma doença, você é fantástico, né? É algo visível, algo que pelo menos a pessoa, não é, que foi curada, ela percebe isso, coxo andando, pessoas paralíticas andando. Então, tudo que não é dom de cura, ou é o dom da fé, ou é o dom de milagres, né? E aqui que vem a grande dúvida, né? O que é a manifestação do dom da fé? E o que é a manifestação do dom de milagres? Qual é a diferença? Né? Como é difícil saber a diferença entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Nós já explicamos isso na semana passada, né? Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre os dons de poder então. Então, os dons de poder, assim como os dons de revelação, funcionam de forma semelhante. Tudo vem através de uma testificação do Espírito Santo, do impulso do Espírito Santo. Você está me entendendo? E daqui a pouco, meu irmão,
você recebe o impulso de Deus, você vai lá e faz, e acontece um milagre. Eu lembro uma vez que a gente estava em casa, aí veio uma vizinha, lá em Porto Alegre, indo lá na casa da minha mãe, veio uma vizinha com um bebezinho que estava assim, ela não sabe por quê, o bebezinho começou a faltar ar, 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 entendeu? E ela foi até a casa da minha mãe naquele tempo, ela era líder comunitária ali da região onde ela mora até hoje, e ela foi, essa pessoa foi até a frente da casa da minha mãe, pedir ajuda para chamar a ambulância, entendeu? E ela gritou do portão, minha mãe já pegou o celular para chamar a ambulância. Quando minha mãe ia ligar para chamar a ambulância, rapaz, o Espírito Santo tomou minha mãe largou o telefone, eu falei, o que a mãe está fazendo? Eu já era crente, né? E ela correu, entendeu? Pegou a criança e clamou o nome de Jesus, a criança começou a respirar. Não era nada que estava, não tinha nada entupindo as vias aéreas dela, podia ser um demônio, podia ser alguma outra coisa, tinha se engasgado com, sei lá, com saliva, sei lá o que era, mas na hora uma criança voltou a respirar. Aí eu perguntei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, não sei, eu ia ligar, daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, vai lá e pega ela, e clama o nome de Jesus, nome de Jesus. A criança voltou a respirar, ficou branquinha na hora, estava roxa já, estava desfalecida assim, ó, na mão da mãe dela, começou a chorar, entendeu? Curou aquela criança. Foi uma inspiração do Espírito Santo, que houve ali uma manifestação visível. Eu fiquei para falei, nossa Deus, rapaz. Falei, minha mãe é violenta, Sara. Vou obedecer mais essa mulher aí. Uma outra vez, isso experiência que eu tive com a minha mãe, né? Uma outra vez, nós estávamos num congresso profético, né? Tinha uma irmã com a gente lá da igreja, a irmã começou a passar mal, uma dor, entendeu? Um monte de gente orou pela guria e nada de passar dor. Daqui a pouco, meu irmão, entendeu? Eu estava ajudando a levar essa pessoa para o carro, para alguém levá-la no médico. Daqui a pouco veio minha mãe gritando, eu não estava falando em língua estranha, eu estava gritando em língua estranha. Orou, passou a dor na hora. Entendeu? Uma inspiração do Espírito Santo ali na vida da pessoa, que libera um poder para fazer alguma coisa, né? Ou, né, dependendo do que acontecia, dom da fé, dependendo do que acontecia, dom de milagre, dependendo do que acontecia, se for uma cura, nesses dois casos são cura, é dom de cura, não é? Então, os dons de poder têm a ver com sinais, milagres, prodígios e maravilhas visíveis, coisa que é visto aos olhos de qualquer um, aos olhos dos que creem ou aos olhos que não creem, uma coisa assim inquestionável. Cara, aconteceu, simplesmente aconteceu, não tem o que questionar, né? Crendo ou não crendo, você vai ver que aconteceu. 1 Coríntios 2,4 fala assim, ó, o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Quer dizer, o apóstolo Paulo pregava, e o que confirmava, em muitos casos, o que confirmava que o que ele estava pregando era verdade? A manifestação do poder de Deus. Dos cinco ministérios, os que têm mais manifestação dos dons de poder é o apostólico, o evangelístico, o apostólico evangelístico. O profético, ele tem muita manifestação dos dons de revelação. Quem atua no dom profético, representado pelo dedo indicador, ele tem muita manifestação de dom de revelação. Deus dá a palavra de sabedoria, Deus dá a palavra de conhecimento, Deus dá discernimento de espírito, como deu para... Foi para Eliseu, né, que ele mostrou lá, pediu para Deus abrir a visão do servo dele, e ele viu aquele monte de anjo. É um discernimento, eu tive discernimento que os anjos do Senhor estão comigo. É um discernimento de espírito aquilo, entendeu? Mas o dom apostólico e o dom de evangelismo, eles têm muita manifestação de poder, por quê? O dom apostólico é para conquistar territórios, fala assim, territórios. Um apóstolo,
ele vai a lugares que ninguém foi. Então, para te ganhar um território para o Senhor, imagina só, rapaz, Deus te manda para uma tribo indígena. Isso é um trabalho apostólico, sabia disso? A gente chama de trabalho missionário, mas biblicamente isso é um trabalho apostólico. Alguém que vai lá para uma tribo indígena, de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Que pregar o evangelho na nossa cultura, que é fácil, não é verdade? Todo mundo já ouviu falar do Senhor. As pessoas creem em Cristo de alguma forma. A gente vai lá para o meio da Amazônia, que é as tribos que lá tem tribo ainda que não foi, né? Que não tem contato com a civilização. Os caras acreditam que a lua é o Deus deles, né? A lua é o Deus da noite, o sol é o Deus do dia, né? Como os egípcios acreditavam, né? Que o Nilo era um rio, né? Era um Deus, a morte era um Deus, por isso que eles edificavam aquelas pirâmides. Rapaz, tem que ter manifestação de poder. Se não tiver manifestação de poder, então não adianta ficar falando. O apóstolo Paulo estava indo para lugares idólatras, onde havia manifestação do poder do Satanás, não é verdade? Filipe foi para Samaria, lá tinha aquele homem, como é que é o nome dele mesmo? Que a pessoa dizia que ele era o grande poder de Deus, que ele até se converteu e depois ofereceu dinheiro para os apóstolos. Esqueci o nome do cara agora. Daqui a pouco vem. Simão, não é? Aquele cara, não é em Samaria, os habitantes de Samaria chamavam ele do grande poder de Deus, porque coisas maravilhosas aconteciam através da vida dele, mas a partir do poder do diabo, não é verdade? Aí lá vai o evangelista Filipe, não é? Quer dizer, então o apóstolo abre territórios, o evangelista ganha almas. Claro que tudo gera conversão, né? Mas o objetivo de um apóstolo é um, o objetivo de um evangelista é outro. Tanto que, não é, para completar o trabalho, tiveram que descer os apóstolos ali. Teve que ter manifestação de milagres, senão aquele povo não ia acreditar. E foi tão grande a manifestação do poder de Deus ali, que até o próprio Simão, não é, que era um feiticeiro, se converteu. E depois, não é, a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele se arrependeu depois daquela situação dele lá. Então, a manifestação do poder de Deus, entendeu? Ela vem para comprovar. E os ministérios que têm mais manifestação de poder de Deus é o ministério do apóstolo e o ministério evangelístico. Romanos 15, 18 a 19 fala assim, ó: eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os irmãos judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e ações. Olha aqui, ó. Então ele pregava, conversava, palavras, ele agia também, tinha uma postura coerente com aquilo que ele pregava, palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando de Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Por quê? Por que ele anunciava de forma completa? Porque ele pregava a mensagem de Deus, porque ele tinha uma ação, uma atitude coerente com aquilo que ele pregava, ele agia segundo aquilo que ele pregava, não, ele era modelo daquilo que ele pregava, não é? Além disso, tinha manifestação de sinais, de milagres, entendeu? Pelo poder do Espírito Santo. Não é? Então, quer dizer, ele pregava, ele tinha uma ação, uma atitude coerente com a fé que ele tinha, e ainda havia manifestação, né, de poderes, de milagres através da vida dele. Isso é o evangelho completo, não é? Não é numa pregação, a gente pregar toda a Bíblia, né? O evangelho completo é pregar toda a Bíblia. Sim, mas naquele tempo ele tinha toda a Bíblia? Não é? Entendeu? Então, pregar de forma completa é isso, entendeu? E nós precisamos buscar em Deus, não é, ser pessoas que anunciamos o Evangelho de forma completa. Nós pregamos, e a nossa pregação é bíblica, nós temos uma vida coerente, entendeu? Com a fé que nós temos, e também a manifestação, entendeu, de sinais e de milagres, não é? Então, isso é muito importante. Atos
4, do 29 ao 31, fala assim, ó: agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Qual o contexto aqui? Os apóstolos estavam, né, pregando no templo, e eles foram presos, foram ameaçados, chicoteados, ó, não é mais para fazer isso aí, senão vocês vão ser presos, vai dar problema. Eles chegaram a cogitar, né, ter atitude mais drástica com os apóstolos. Se não fosse Gamaliel, se eu não me engano, dá um conselho para eles: ó, gente, ó, vigia aí, se esse negócio não é de Deus, vai acabar. Mas se for de Deus, vocês estão se levantando contra o próprio Deus. Aí que eles deram uma aliviada para o lado dos apóstolos. Antes, oi? Atos 4, 29 a 31. Aí esse povo é ameaçado, né? Eles saem de lá felizes, porque Deus achou digno de eles, né, apanhar por causa de Cristo. Entendeu? Aí depois eles se reúnem e fazem essa oração aqui, não é? E nós temos que, né, diante dos desafios, buscar isso no Senhor. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder, do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Eles estão pedindo aqui, ó: Senhor, quando a gente, né, estiver pregando, Senhor, faz com que pessoas sejam curadas. Cura pessoas e manifesta milagres e maravilhas no meio de nós. Só que hoje, qual é o problema da igreja, meu irmão? Vou ser bem sério aqui. Quando a gente se dá de cara com uma situação difícil, a gente clama para Deus tornar mais fácil ou clama para ver a manifestação do poder de Deus? Oh, Senhor, aquela pessoa é tão difícil de evangelizar, Senhor toca no coração dela. Oh, Senhor, faz ela crer. Não é verdade? Senhor, essa pessoa de coração, a oração tinha que ser assim: Senhor, essa pessoa de coração duro, Senhor, não dá crédito para a tua palavra. Senhor, manifesta poder. Manifesta o quê? Poder. Quando eu era líder de célula, e eu vi que os negócios começavam a ficar, sabe quando a célula está tentando aquele marasmo assim? Quem já passou por isso? Por que uma célula entra em marasmo? Porque falta poder. Falta o quê? Falta poder. Irmão, eu começava a orar para Deus manifestar milagres. Quais são os 3 milagres mais fáceis de fazer? Expulsar demônio. Isso todo mundo tem capacidade de fazer. Expulsar demônio, curar enfermos e ressuscitar morto. Morto eu nunca ressuscitei. Deus nunca me usou para isso. Mas para expulsar demônio, o que mais Deus me usava para expulsar demônio? Então eu começava: Senhor, faz manifestar aí. Senhor, tem gente que está em pecado aí, que o demônio está oculto dentro dele. Senhor, faz manifestar hoje da reunião, para esse povo ver que o Senhor está aqui mesmo. E volta e meia aparecia um endemoniado. Às vezes não tinha ninguém endemoniado na cela, Deus mandava um naquele dia só para ficar endemoniado, para os outros se ligar. Você está entendendo? Não é? Melhor coisa é a manifestação de poder, não é verdade? Sim ou não? Não é? Então a gente não tem: Senhor, olha que não estou, estou chateado porque eu estou pregando, as pessoas não estão me ouvindo. Essa oração que eles fizeram aí? Então, por que não há manifestação de poder hoje? Porque diante dos desafios, nós não oramos mais para a manifestação de poder. Nós oramos para que Deus torne mais fácil. Deus não quer tornar mais fácil. Na verdade, irmão, o que nós temos que entender? As dificuldades são a oportunidade que Deus nos dá para que haja manifestação de poder. Simples. Os desafios, aquilo que é humanamente impossível e que tem desanimado muito crente, rapaz, é a oportunidade para você clamar, ou fazer uma oração. Começa aqui, ó: Senhor, o Senhor disse mesmo que esse povo nem te ouvir, o Senhor disse mesmo que esse povo é duro, né? Senhor, mas o Senhor disse também que as portas do inferno não vão prevalecer, né? O Senhor disse que ia acontecer milagre, então o Senhor manifesta milagre atrás da minha vida, não é? Agora o que acontece, né, irmãos? Olha só, hoje eu estava até conversando com o Igor, hoje de tarde. Conhecer os dons não é o suficiente para ter a manifestação. Manifestação de dons vem por meio de consagração, amém? Bom, eu sei o que buscar,
Não é? Agora eu sei o que buscar, porque eu sei o que é cada dom, como que é a ação deles, mas aí, meu irmão, é a consagração. Né? Consagração para quê? Consagração para ter relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você está, maior vai ser o agir dele através da sua vida. Uma consagração para purificação. A Bíblia diz de vaso de honra e vaso de desonra. Quem se purificar dos seus erros será usado para fins especiais, não é verdade? O Senhor quer usar todo mundo para fins especiais. O problema é que nem todo mundo quer se purificar dos seus erros. Não é? Essa é a grande realidade, não é? Então, gente, vamos, né? Jejum, oração, vida com Deus, santidade, consagração, o Senhor me usa, não entendeu? Santificai-vos, porque hoje farei grandes coisas na vida de vocês. Sem santificação, não há manifestação, porque o Espírito é santo, e ele tem que encontrar alguém santo, como ele é santo, para que ele tenha manifestação através da vida dessa pessoa. Amém? 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é avivamento. O que é isso aqui? Avivamento. É pessoas que buscam ser usadas por Deus, não é? Hoje a gente busca mais coisa em Deus do que ser usado por Ele, não é verdade? Não é? A Bíblia diz que esse povo aqui não tinha sua vida por preciosa, estava disposto a ir às últimas consequências para serem usados pelo Senhor. Amém? Então, esses dons, eles operam através de uma inspiração momentânea, ou seja, tipo assim, Deus dá, não é uma coisa constante na sua vida. Eu tenho o dom de curar, então quer dizer que todo mundo que eu botar a mão na cabeça eu vou curar? Não, isso é uma inspiração momentânea, não é algo que Deus libera, mas não fica ali constantemente, senão não seria dom, senão seria uma capacidade. A diferença de dom para capacidade é essa. Capacidade é o que você tem e que você pode administrar ela, mas dom não. Dom não é seu, é Deus, Ele manifesta a hora que Ele quiser. Você não tem como controlar o dom. Então, nós não programamos isso, pois é o Espírito Santo que distribui os dons conforme Ele quer e que Ele opera também conforme Ele quer, não é? Então, se você sabe que você, se você já tem um dom, você sabe que provavelmente Deus vai te usar nisso. Você está me entendendo? Então você tem que ficar pronto. Você tem um dom de cura, por exemplo, não é? Bom, quem tem dom de cura não precisa perguntar para Deus se Deus quer usar. Deus mandou colocar a mão sobre o enfermo, não é verdade? Mas cada vez que coloca a mão sobre o enfermo, todos vão ser curados? Não, nem Jesus curou todo mundo que Ele orou. Não é verdade? Não é? Mas tem que orar. A hora que Ele quiser, Ele cura. Pode ter a hora, por exemplo, que você tem dom de cura e Ele vai revelar que alguém tem uma doença para você chamar essa pessoa até a frente ou ir até ela para você orar por ela? Sim, pode, é uma inspiração, é a associação do dom da palavra de conhecimento para quem tem, o dom de curar a enfermidade. Aí você vai lá e cura a enfermidade. Pode haver a associação do dom, Por exemplo, olha só, eu tenho o dom da palavra de conhecimento, e eu sei que o pastor Marquinhos tem o dom do poder de curar enfermidades. Aí eu estou aqui, Deus fala para mim, Yasmin está com uma dor de cabeça. Eu falo assim, pastor Marquinhos, Deus falou para mim que a Yasmin está com dor de cabeça. O senhor tem o dom, vai lá e ora por ela. É o corpo, na verdade, sim ou não? Não é? Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu posso orar? Posso. Mas comumente as pessoas que eu oro por alguma doença são curadas? Não, mas tem alguém que tem o dom. Eu não preciso ter todo o dom. O Senhor age por meio do corpo. Não é? Então, nós não temos o controle nem o domínio
sobre esses dons do poder, amém? Então são testificações que geram, né, coisas impressionantes, né? Então, dentro desses dons tem os 3 dons: o dom da fé, o dom de milagres e o dom da cura. Bom, o dom da cura, né, eu vou começar por ele, que é o mais simples, né? Atos 5,15, diz assim, ó: por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, e em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algumas pessoas. A gente sabe que não é a sombra de Pedro que cobria, não é verdade? Que curava, né? A sombra de Pedro curava. Meu irmão, está amarrado, né? Isso é idolatria. Não é a sombra de Pedro que cura, nem Pedro que curava. Não é nem a oração de Pedro que cura. É quem que cura? É o Senhor. Não é verdade? Não é? É a virtude, aquele poder que emana da gente ali que cura. Então, as pessoas viam, como aconteceu lá com a exemplo de Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, e dele saiu virtude, ele nem sabia quem era. Eu imagino Pedro, né, dando rolé para ir para o templo, as pessoas colocavam ele do lado que o sol estava, para o lado de lá do sol, batia a sombra, as pessoas acreditavam. Então, a fé delas fazia com que a virtude do Espírito que havia em Pedro, como havia, né, em Jesus na sua natureza comum de servo, operasse um milagre. Né? Todo mundo que a sombra pegava, curava? Não, mas muita gente era curada. Não é? Por quê? Porque o ministério apostólico é um ministério que é acompanhado por muita manifestação do poder de Deus. Você está entendendo? Essa é uma grande realidade. Não é? Então, o dom de cura é o mais simples. Vamos falar então sobre o dom da fé e o dom de operar milagres. Qual é a diferença entre o dom da fé e o dom de operar milagres? O dom da fé geralmente está ligado a coisas extraordinárias que nós recebemos. E o dom de operação de milagres está ligado a coisas extraordinárias que o Senhor faz através da minha vida, da nossa vida. Então, um nos dá a condição de receber, não é, milagres extraordinários na nossa vida, e outros nos dá a condição de fazer milagres extraordinários, não é? Então, primeiro ponto sobre o dom da fé. Quando nós falamos sobre o dom da fé, é importante entendermos que isso é uma fé especial, não é aquela fé que vem por meio da pregação da mensagem de Deus, entendeu? Essa fé que vem pela pregação, né? A fé vem por ouvir, e ouvir a pregação segundo a palavra de Deus, não é verdade? Não é? É uma fé que todo mundo tem. Não é? Romanos 12,13 fala assim, ó, 12,3, Romanos 12,3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, existe uma medida de fé que Deus repartiu com cada um de nós, amém? É essa fé que gera a salvação, não é? Essa fé que tem a perseverança, essa fé que é provada pelo fogo, né? Como o ouro é provado, a fé, e a fé vale muito mais do que ouro. Essa fé que pode ser fortalecida, porque Jesus disse que as pessoas tinham uma fé fraca, na verdade, então ela pode ser fortalecida. Essa fé que pode crescer, sim, não é? Porque Jesus disse que vocês têm uma fé pequena, então quer dizer que ela pode crescer. Essa fé que pode ser exercitada, não é verdade? O apóstolo Paulo fala de exercícios espirituais. Então, essa fé é a fé que todo mundo tem. É a fé que vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Todo mundo que pedir ajuda do Senhor será salvo. Mas como pedirão, se não ouvirem falar dele? Como ouvirão, se a mensagem não for anunciada? Como anunciarão, se não há quem pregue? Como, né, vai haver quem pregue se não forem enviados mensageiros? Aquela coisa toda. Não é a mesma fé. Isso aqui é um dom, amém? Porque fé você tem e usa quando quer, e na verdade não é quando quer, você tem a obrigação de usar sempre. O dom da fé é diferente, é uma capacidade que não vem pela palavra de Deus, não se manifesta de forma constante na nossa vida, mas é uma capacidade que o Espírito Santo dá para a gente, para que algo extraordinário aconteça na nossa vida, amém?
A fé natural, ela nos beneficia, ela é para o nosso bem, porque através da fé nós somos salvos, nós somos curados, somos transformados, é ou não é verdade? Sim ou não? Essa fé aqui é uma fé que não é para o nosso bem pessoal, essa fé aqui, ela tem o foco em trazer glória para o Senhor e para o reino de Deus. São coisas que acontecem na nossa vida, não por nossa causa, mas coisas que acontecem na nossa vida para impressionar os outros, não é? Tem um texto bíblico que nos dá essa ideia bem interessante, né? Então é para benefício do reino de Deus, não é? Você não fica nem melhor nem pior depois daquilo. Até você, como os outros, fica impressionado. Você nem sabe, rapaz, como aconteceu esse negócio aí na minha vida? Nem sei. Porque a fé que vem pelo conhecimento da palavra, você tem capacidade de explicar. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que saber explicar a razão da nossa fé. Sim ou não? Essa é a fé que vem da palavra. Essa é a fé que pode ser fortalecida. Essa é a fé que tem que crescer. Essa é a fé que pode ser exercitada. Mas não é o dom da fé. Você está entendendo a diferença de uma coisa e outra? Você não tem controle nem domínio sobre aquilo. Não é? Quem conhece a história aí de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Deus operou um milagre através da vida deles ou operou um milagre na vida deles? Na vida deles. Eles não salvaram ninguém do fogo, Deus salvou eles do fogo. Você conhece o contexto lá, né? Tinha dado o edito lá que não podia, tinha que adorar a estátua. Aí eles não adoraram a estátua, denunciaram eles para o rei. O rei chamou eles brabão, falou assim: eu vou dar mais uma chance para vocês, não é? E ele falou assim: nós não vamos nos ajoelhar, então vocês vão se jogar na fornalha 7 vezes mais. Ele falou assim: nós não vamos ajoelhar não, porque a gente só adora o nosso Deus, está escrito que a gente não pode adorar o nosso Deus, e se o nosso Deus quiser, Ele nos salva. Se não quiser, a gente morre queimado, sem problema nenhum, a gente não adora. Não foi isso que eles falaram? Não é? Vamos ler o texto. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Não, olha aqui, né? Tipo Golias lá desafiando os judeus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Rapaz, aqui Deus deve até se levantar. Rapaz, isso aqui, esses caras são bons. Isso aqui então, né? Eles não amam a própria vida deles, não, né? 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva, não tinha fruto do Espírito Santo, né? Mandou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Só de raiva vou queimar eles mesmo. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha.
Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos e capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Pensa. Entendeu? Dá até para fazer um trocadilho aqui. Labareda está fazendo mal. Cadê aqui? Deixa eu ver. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Rapaz, o anjo do Senhor já estava lá. Perguntou o rei: eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. O 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Já mudou a conversa. Saiam daí, venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com um cheiro de fumaça. O rei gritou: olha só, Deus fez esse milagre especificamente por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Entendeu? Deus queria mostrar para Nabucodonosor que ele era poderoso e que ele devia parar de perseguir o povo dele. Então, naquele momento ali, que eles são ameaçados, aquela resposta que eles deram foi o dom da fé. Não tem problema, a gente não vai não. Deus, se quiser, pode salvar a gente. Eles tiveram uma convicção que não vale a pena se ajoelhar. É o dom da fé. Não é uma coisa, não é uma fé comum essa fé. É uma fé poderosa. Não é uma fé que se tem sempre. Entendeu? Aí, olha só o que aconteceu aqui. O rei gritou. Olha só, meu, essa aqui é uma das maiores expressões de louvor que um pagão deu para Deus já. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus dele. Por isso ordeno, olha só, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como esse Deus. Rapaz, glorificou o nome de Deus. Não é? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam vivos antes de entrar na fornalha. Depois que entraram na fornalha, continuaram. Nada mudou na vida deles. Mas o discernimento daquele povo mudou sobre Deus. E aquele Deus não foi uma palavra. Não sei se você entende isso. Aqui Nabucodonosor estabeleceu um decreto. Porque se tem punição é lei, se não tem punição não é lei. Sim ou não? Toda lei é seguida de punição. Não é? Então, o rei Nabucodonosor estabeleceu um decreto, gente. Você já pensou? Você está diante aí do presidente do Brasil e Deus faz um milagre na sua vida que impressiona o presidente, por causa da sua causa ele estabelece uma lei que todo o Brasil tem que obedecer? Rapaz, isso está glória para Deus. Não é? E o rei Nabucodonosor, ele era o imperador de várias nações. Isso aqui é um império, várias nações, vários povos. Ele está dizendo: qualquer povo, qualquer nação, qualquer raça dentro do meu domínio que ofendeu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser cortado em pedaços e a casa dele vai ser destruída. Pensa, meu irmão. Você já pensou que negócio doido esse? Esse é o dom da fé.
É o dom de Deus opera milagres na nossa vida para impressionar os outros. Vamos lá agora. Qual outro episódio na Bíblia que você lembra que é um dom de fé? Não é a fé comum, dom da fé. Me ajuda aí. Algo espantoso que aconteceu na vida de alguém e que impressionou as outras pessoas e trouxe glória para Deus. Daniel na cova dos leões. Quem falou? Olha aí, não é? Porque não é a fé comum. A gente não viu crente sendo comido por leões na arena dos romanos? A fé normal livra a gente da boca do leão? Não, o dom da fé livra. Você está entendendo? Né? Deus deu uma fé especial para Daniel, e o leão fez jejum. Tanto que quando os guardas foram jogados lá, antes de chegar no fundo, os leões tinham comido ele, porque estavam com fome. Qual outro exemplo que você lembra aí? Oi? É que aquilo Deus não fez na vida de Elias, fez através da vida dele. Então é outra coisa. O dom da fé acontece na nossa vida para impressionar os outros e dar glória para Deus. Esse aí entra como dom de milagre. Dom de milagre é aquilo que Deus faz de uma forma espantosa. Isso foi um dom de milagre na vida de Elias. Uma operação, dom de operação de milagres. Ele orou e aconteceu. Não é? Sadraque e Mesaque não oraram. Daniel não orou. Se a gente for, vai. A gente morre e não faz isso. Né? Daniel também. Os leões podem me comer, mas eu não vou. Né? Eu não vou me prostrar diante de outro Deus. Deus livrou. Não é? E impressionou o rei daquela nação. É ou não é verdade? Qual outro aí que aconteceu aí? Me ajuda aí. Sim, aí abalou agora, exatamente. Estava orando para a prisão se abrir? Não, estava adorando. E a prisão se abriu a porta, rapaz, manifestação de Deus na vida de Paulo, porque uma fé. Rapaz, o cara todo surrado, preso com corrente. Rapaz, o cara tem vontade de cantar uma hora dessa? Hã? Não, a Bíblia diz: se a gente está doente, pede oração, né? Se está feliz, cante hinos. Eles não estavam felizes. Eles estavam ali, tinham sido surrados, chicoteados, ameaçados de morte. Entendeu? Cara, não tinha lógica. Vamos cantar, não tem nada para fazer, vamos cantar. Não, foi uma operação de dom de fé. Tanto que quando o carcereiro ia se matar, o que o Paulo falou? Não, calma, a gente está aí. O que aconteceu? O carcereiro converteu. Deus fez aquele milagre por causa de Paulo ou por causa do carcereiro? Por causa do carcereiro e da sua família. Entendeu? Né? Hoje, tu e a tua casa foram salvas. Esse é um outro exemplo. Não é? O que mais aí? Me ajuda aí. Fala Antigo e Novo Testamento. Vamos para os dons de milagre então. Operação de milagres. Então, através do dom da fé, nós recebemos milagres maravilhosos que no fundo não fazem uma grande diferença na nossa vida, mas impressionam os outros. Entendeu? Agora, o dom de milagres é diferente. É quando Deus opera coisas espantosas através da nossa vida. Que foi essa oração aqui foi para a manifestação desse dom que os discípulos, quando foram perseguidos, oraram: Senhor, faça com que pessoas sejam curadas, que aconteçam milagres e maravilhas pelo poder do nome de Jesus, teu servo, não é verdade? Não é? Então, é esse dom aqui, é o dom de milagre. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Pastor, eu estou orando para Deus me dar o dom da fé. Bom, filho, então te prepara, porque você vai se meter em umas condições meio esquisitas aí. Você está entendendo? Você está entendendo que o dom da fé, para operar na vida de alguém, umas coisas esquisitas, umas coisas que a gente não quer muito acontecer? Quem quer se jogar na fornalha aí?
Quem quer jogar na cova do leão aí? Não é verdade? Não. Mas pode acontecer? Pode acontecer uma perseguição na igreja? Pode ou não pode? Ó, Nicarágua aí, ó, governo comunista, está fechando a igreja. Eu tenho um pastor, um amigo meu, na Argentina. Eles estão sofrendo lá por causa do governo de esquerda. Você está me entendendo? Não é? A igreja fica, se Deus quiser Lula ganha, se Deus quiser Lula ganha. Vai nessa para você ver. Entendeu? E aí, né, você vai se colocar numa condição aí complicada, né? Então, você tem que saber, Senhor, me dá o dom da fé. Ele vai te dar. Mas para manifestar, ele vai te colocar no meio rasgado. Você está entendendo? Operação de milagres, né? Então, é o dom que faz milagres acontecer na vida da gente. Êxodo 14, 16 ao 30. Não vou ler porque a gente já está em cima da hora, já atrasávamos até. Aqui conta quando Moisés estava lá encurralado entre o mar e os soldados de Faraó. E o povo começou a clamar. O que Deus disse para Moisés? Deus falou com Moisés. Moisés teve uma inspiração através de uma voz audível. Ele falou, Moisés, estende o cajado. E o mar abriu. O povo passou. O exército vinha vindo, estende o cajado, o mar fechou. Não é verdade? Um dom de... Não é uma coisa assim... Quantas vezes Moisés abriu o mar? Rapaz, uma vez só. Entendeu? Agora, qual outro episódio na Bíblia que a gente pode classificar como um dom de operação de milagres? Que trouxe glória para Deus. Isso também é coisa para trazer glória para Deus, viu? Esse dom de operação de milagres aí, não é? Que tem dom que traz uma glória assim fenomenal para Deus. Entendeu? Não é? Me diz aí, qual outro momento assim na Bíblia que um dom de operação de milagres? Que Deus pode fazer milagres através da nossa vida, porque nós cremos através da fé normal. Todo aquele que crê no meu nome vai expulsar demônio, fará esses milagres. Expulsar demônio é um milagre, sim ou não? Curar enfermos pode ser um dom da nossa fé particular, mas também tem um dom específico de doenças assim, não é aquelas dons assim que cresce perna, que, rapaz, aquilo lá é maluco, aquilo lá é impressionante, não é verdade? Né? Qual outro exemplo aqui de dom de manifestação de milagres? Cara, aquilo ali é um dom de milagre. Elias fez acontecer aquele milagre a partir de uma ordem que ele deu para a mulher. Ele diz, faça isso que não vai faltar. Milagre. Aquilo é milagre. Milagre? Porque não é cura, né? Curar morto não dá, né? Milagre. Um milagre espantoso que traz temor. Não é verdade? Jesus ali dando uma ordem para o vento e para as ondas. Que homem é esse que até o vento e a tempestade obedece a sua voz? Rapaz, milagre dos violentos. Vai, para na beira do mar de tempestade, de ressaca e manda ela parar, ver se dá certo. Vai lá, tenta. Mas se Deus mandar fazer, filho, vai. Porque Ele determinou um poder especial para se liberar através da sua vida. Não é verdade? Josué na luta lá para defender os gibeonitas lá no Josué capítulo 10. O que Josué orou para que acontecesse? Quem lembra aí? Não, esse é Jericó, esse deve ser Josué 2, ó, os 3. Já está lá no 10 lá. Oi? Parou o tempo. Ele mandou o sol e a lua se deter. Até, rapaz, mandar o sol parar, meu irmão. Não, normalmente ninguém, rapaz, acho que eu vou mandar o sol parar hoje. Né? Cara, não tem lógica uma coisa dessa, meu irmão. E você sabe que o universo é uma engrenagem, né? Rapaz, o universo parou por causa daquele negócio ali. No mínimo a Via Láctea parou. No mínimo. Você está me entendendo? Pensa. Rapaz, que negócio fantástico ali. Né?
Os caras perderam. Muralha de Jericó também, né? Tem lógica. Tem lógica dar 7 voltas no negócio, gritar e cair uma muralha? Não é? Tem que ter muita ressonância para fazer isso. Porque o som consegue fazer isso, mas, pô, né? Cara, milagre. O que mais? Milagre espantoso, eu sei que. Esse fogo aí foi no episódio de abrir o Mar Vermelho, né? Também. Mas aqui não é um milagre. É o nome lá que alguém fez. Não foi o de Gideão com cântaros? Uhum. Uhum. Eu não me lembro das passagens, mas se alguém orou e caiu fogo, milagre. Entra, por exemplo, o desafio que Elias fez para os profetas de Baal. Né? Rapaz, como é que ele teve certeza que caiu fogo ali? Olha o desafio que ele fez. O Deus que respondeu para o fogo é o Deus verdadeiro. Rapaz, ele tem que ter tido uma fé. Tanto que depois, porque as pessoas perguntam, rapaz, mas como é que um cara que Deus usa, não é, para fazer aquele milagre, fica deprimido depois que quer se matar? Porque é um dom. O dom da fé é diferente da fé. A pessoa que pergunta isso, porque ela está confundindo o dom da fé com a manifestação da fé, com a fé normal. Entendeu? Não é? Então o dom da fé é o que manifesta na tua vida, acabou e vai embora. Não fica aí. É uma liberação, né, específica do Espírito Santo naquele momento, fazer alguma coisa, foi, acabou, vai embora. Você nem sabe o que aconteceu. Às vezes a pessoa que é ousada fica mais impressionada do que as pessoas que viram acontecer, não é? E nós não precisamos disso? Claro, então essa é a diferença, não é? Do dom da fé por dom de operações de milagres. O dom de cura, ele é fácil, não é? Mas é diferente daquela cura lá, que todo aquele que crê no nome do Senhor será dado o poder de fazer aqueles milagres. São curas assim espantosas, não é? Curas maravilhosas que, não é? Não tem lógica não. Por exemplo, curar um câncer, por exemplo, não é? Não necessariamente é o dom da fé, não o dom de curar. Por quê? Porque todo mundo que tem fé não tem uma manifestação maravilhosa? Não tem, não é? Às vezes é só a pessoa que sabe que curou, ninguém mais sabe. Então os dons de poder são dons assim que ficam evidentes, que atraem glória para o Senhor. Amém? Então tem a cura, aquela que todo mundo que crê pode fazer, e tem a cura que é essa cura aqui que, né, que é o braço crescer, que é o cego ver, que é o coxo andar. São coisas assim que espantam, não é? Então a pessoa, eu já olhei para uma pessoa que ela foi curada, mas sabe quando é que ela creu que ela foi curada? Quando ela foi no médico, fez o exame e o nó desapareceu. O que o médico falou para ela? Não, isso acontece, às vezes desaparece mesmo. Você está entendendo? Né? Agora tem uma outra moça que eu orei na casa da família dela. Ela estava com câncer na língua, já estava com um problema na língua. Eu orei por ela, disse que ela sentiu um calor assim na boca, queimou a língua dela e ela ficou curada. Nunca mais aconteceu uma coisa dessa na minha vida. É isso aí. É que quando tu falou fogo, pedra, eu falei, mas não me lembro disso. Esse está parecido com uma erupção vulcânica. Brincadeira. Mas vocês estão entendendo a diferença de uma e outra? Amém? Vamos orar então ao Senhor. Agora, como que a gente faz para receber isso? O conhecimento vocês estão tendo. Agora é a sua busca particular com o Senhor,
a sua consagração em favor da igreja, amém? Em favor de quem? Oremos então. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por todo o teu ensinamento que o Senhor deixou registrado nas escrituras sagradas para nós. Tua palavra diz que nós erramos em não conhecer o teu poder e a tua palavra. A tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, Pai. Obrigado, porque quando o Senhor traz conhecimento para nós, é porque o Senhor não quer deixar que pereçamos. Senhor meu Deus, oramos, Senhor, para que o Senhor derrame a manifestação dos teus dons sobre este ministério, sobre esta igreja, sobre esta congregação e sobre toda a tua igreja, Pai, pela face da terra, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor estabeleça, Senhor, um tempo onde o teu povo buscará a tua face, Senhor, se consagrará ao Senhor, se santificará ao Senhor, Pai, em favor de que o teu poder se manifeste através de nossas vidas, para que o teu reino seja engrandecido e o teu nome seja glorificado, assim como aconteceu, Senhor, nesses exemplos que lemos hoje nas Escrituras, Pai. Que o Senhor opere isso também através de nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, amém. Meus irmãos, dê uma forte salva de palmas a Jesus, aleluia. Terça-feira que vem vamos ver os dons vocais, ou os dons de inspirações vocais, que é o de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Não saia sem nos dar um abraço.